gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Começando essa semana eu vou iniciar um projeto que é uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo, que é uma série sobre as pessoas que trabalharam ou foram vinculadas à Connectiva Linux, a distribuição de Linux brasileira, que eu conheci pouco, mas com certeza marcou a vida de muitos usuários Linux no Brasil. Esse fim de semana eu tive o prazer de conversar com Elvis Fitzreuter, e ele então veio conversar comigo sobre o período que ele trabalhou na Connectiva. E eu prometo para vocês que em breve eu estarei trazendo episódios também com outras pessoas, outros funcionários e pessoas que trabalharam na Connectiva Linux. Então, primeiramente, tudo bem, Elvis? Bom, tudo bom. Você está falando de onde? Eu falo de uma cidadezinha chamada Barra do Sul, vizinha limítrofe com Joinville. Tá, então você está no sul do Brasil. É. Beleza. Elvis, então fala para mim aqui, como foi que você entrou na Connectiva Linux? Bom, eu tive um envolvimento anterior com Linux. Eu trabalhava numa malharia nos anos 90 e precisei de servidores de banco de dados, de servidor de arquivo, para substituir uns Novell que a gente tinha na época. E comecei a usar Linux e comecei a me envolver com a comunidade. E, assim, a resposta curta é que esse envolvimento com a comunidade é que acabou me abrindo a porta na Connectiva. Era uma época que Linux ainda era... Os amadores da universidade conheciam bem, mas pouca gente fazia uso dele a sério. Coisa muito nova, todo mundo tinha medo, então esse case da malharia acabou sendo um dos primeiros no Brasil, né? Embora isso não tenha sido propositado. Uhum. E aí eu publiquei artigo na revista do Linux, que era uma revista que pertencia à Connectiva. Enfim, a gente tinha uma troca informal de contato. Eu ia na Connectiva de vez em quando visitar eles. Eu estava envolvido com alguma coisa de tradução de manuais, tradução de programas, e isso acabou me levando a trabalhar lá. Recebi um convite meio inesperado e, enfim, larguei tudo e fui para lá em início de 2000. Tá, então no início de 2000 a Connectiva Linux oficialmente tinha quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia? Eu acho que eles começaram em 95, se não me falha a memória, mas... Eles eram muito pequenos até então, eles começaram a ter uma projeção maior por causa da distribuição. Eles criaram uma distribuição, na verdade, porque eles precisavam de um Red Hat modificado para uso próprio, e isso acabou virando o rabo que abana o cachorro, né? Acabou se tornando o principal negócio deles. Aí eles receberam aquele investimento de estilo startup e aí conseguiram contratar todo mundo, tantas pessoas quanto eles quiseram. E, enfim, virou uma empresa relativamente grande e conhecida, né? Eu, na verdade, peguei, digamos assim, a parte boa da empresa, no sentido que quando entrei lá, eles já tinham mudado para sede nova, já tinha muita gente, já era uma época que tinha uma certa bonança, né? Uhum. A Connectiva, antes disso, era uma empresa realmente pequena e tipo, tem várias pessoas que trabalharam no período que ela, tipo, realmente tinha que correr atrás de cliente, instalava provedor de acesso. Foi outra coisa dos anos 90, né? O Brasil descobriu a internet, bem dizer, em 95, 96. Eles instalaram aí a infraestrutura de tudo que é provedor, mas essa época eu não estava lá, eu não tive contato, não participei dessa fase. Uhum. E como é que foi chegar assim na Connectiva? Durante a entrevista, ou o período onde que eles te fizeram o convite de trabalhar, como é que foi? Foi uma coisa maluca, porque na verdade, como eu tinha envolvimento com tradução, meu convite em novembro ou dezembro de 99 foi para trabalhar na área de documentação. Eu gosto muito de escrever também, então... Aí eu cheguei lá dia 17 de janeiro de 2000, que é para me apresentar no primeiro dia de trabalho.
E aí o Arnaldo, quem me contratado era o Rodrigo Souza. Aí o Arnaldo me pegou antes no corredor, quando eu tinha chegado lá, e disse, a propósito, você não vai mais trabalhar com a documentação, você vai ser desenvolvedor da distribuição. Surpresa. E assim, eu, enfim, me considero um desenvolvedor razoável, mas na época minha experiência era mais com desenvolvimento de ERP. Então, como eu falei, eu lidei com banco de dados, servidor de arquivos, aquela típica feijão de arroz de empresa, né? Uhum. Era gerente de informática naquela malharia, então... Aí, de repente, ok, você já tinha jogado tudo pro alto, não, agora você vai ser desenvolvedor. Mas, enfim, felizmente, eu corri atrás e foi uma experiência incrível. Aquelas coisas que mudam a vida da gente, né? Depois disso, eu não trabalhei mais com ERP, não tem nada de errado com isso, mas, enfim, fui para um outro patamar talvez mais para baixo, né? Mais baixo nível, vamos dizer assim. Você estava desenvolvendo coisas que outros desenvolvedores vão usar, né? O ERP você sempre está dependendo de uma ferramenta e você é o usuário final daquilo, né? E se a ferramenta desaparece, você está com um problema. Um nível abaixo, você é que dá as cartas, vamos dizer assim. E cara, como é que era o dia a dia para você? Porque então você veio de um ambiente que não era startup e entrou nesse ambiente de não só de ser startup, mas era uma coisa nova, relativamente nova, né? Linux e open source. Como é que a sua vida mudou? Como é que era o dia a dia? Era completamente diferente. Eu tenho uma metáfora que eu gosto de dizer que a malharia era alta temperatura e baixa pressão, e a conectiva, acho que toda startup tende a ser baixa temperatura e alta pressão, né? Então a gente não escolhe, apesar de eu ter entrado lá, enfim, eu entrei lá para fazer documentação, fui jogado no desenvolvimento, cuidar dos pacotes de servidores de arquivo, mas enfim, a gente não escolhia muito trabalho, né? Numa startup você não pode escolher muito, e acho que o atrativo é justamente você não ter uma rotina, né? Então não tinha horário, o horário era mais ou menos livre, na prática todo mundo acabava trabalhando muito mais do que o que seria um horário normal, né? Eu muitas vezes invertia o dia pela noite, era muito, muito legal, assim, e tinha várias pessoas que faziam o mesmo, então era o paraíso era o paraíso do desenvolvedor, né? Assim, em termos de ambiente, foi uma coisa única, assim. Quanto tempo que a Conectiva esteve ativa? Por quantos anos? Bom, se considerar que foi fundada em 95, eu não tenho certeza dessa data, então são 5 anos até 2000. Ela ficou, assim, no radar do pessoal de Linux até uns 2003, mais ou menos. Depois disso, ela ainda existe até hoje, mudando de nome, né, com o nome de Mandriva. Certo. Até hoje está lá, funciona, tem gente conhecida nossa que trabalha lá, mas assim, que, digamos, está no radar que como Conectiva foi acho que uns 8 anos, ou 9 talvez. Eu não sei exatamente a data que eles foram comprados pela Mandrake. Foi antes de 2005. Só para corrigir uma informação antes, eu estou lembrando que o Conectiva 10 eu acho que é de 2005, então acho que a Conectiva foi vendida para a Mandriva em 2005, 2006. Já me confundo um pouco com as datas, né? Tá. Falei 2003, 2004, então acho que foi um pouco depois, foi 2006. É interessante porque o Mandrake Linux, foi a primeira distribuição que eu instalei na minha vida. Não foi Red Hat, não foi nem Slackware, e nem Debian, foi justamente o Mandrake. Foi uma distribuição super fácil de instalar, bem user-friendly, né? Era bem fácil para a pessoa que não estava acostumada a mexer com um sistema operacional que não fosse Windows. Sim. E eu só fui conhecer o Connectable Linux pela primeira vez, foi num evento que aconteceu em Nova York, foi o Linux World, acho que foi o primeiro episódio que teve até, foi lá em Nova York, e eu trombei com duas pessoas que infelizmente eu não me lembro do nome, mas estavam representando o Connectable Linux, e até me recordo, porque eu comecei a falar em português com eles, e acho que eles até ficaram assim, se sentiram um pouco, ficaram felizes de ver alguém que falava a mesma língua que eles, naquele auê todo que tava lá, e me deram um brochezinho, acho que era um pin, né, um pinzinho, e me deram o CD do Connectable para me instalar, que eu instalei quando eu cheguei em casa. Muito bacana, por sinal. Mas aí foi a primeira vez que eu escutei falar do Connectable Linux.
No ano seguinte, no evento, novamente, eu procurei e já não estava lá mais. Eu acredito que isso foi no final da década 90, sabe, 97, Sim. 98, algo por aí assim. Mas aí eu nunca mais vi o pessoal do Conectiva Linux pro lado de lá. Bem, então aí nessa experiência toda que você teve no Conectiva, bem, hoje você não está mais, você não trabalha para o Mandriva, correto? Não. Eu saí da Conectiva ainda em metade foi mais ou menos, acho que junho, julho de 2001. Eu não fiquei relativamente, foi um período curto que valeu como se fossem vários anos em termos de aprendizado e coisas que aconteceram, mas assim, em termos de cronológicos foi pouco tempo, né? Logo depois, com aquela famoso estouro da bolha.com, começaram as ondas de demissões e eu não fui demitido, mas enfim, a gente acaba se sentindo um pouco fora do lugar e enfim, temeroso com o futuro e acabei saindo um pouco prematuramente, né? Em retrospecto é fácil saber se estava certo ou está errado, né? Mas enfim, foi em metade de 2001 mais ou menos. Eu continuei usando Conectiva e colaborando eventualmente e vários anos depois, enfim, claro que conhecia o pessoal que fazia e tinha sido um dos desenvolvedores, aí é claro que você acaba preferindo a ferramenta. E parece que muitas das pessoas que participaram do Conectiva são, ou eram, não sei, do sul do Brasil. Tá certo isso? Mais ou menos. Um motivo é que a empresa era de Curitiba, né? Na verdade, os sócios eram gente do Brasil inteiro, eles trabalhavam no Banco do Brasil e coincidiu que eles estavam lotados em Curitiba e resolveram ficar em Curitiba. E acho que o Sul sempre teve uma comunidade grande envolvida com software livre, né, por diversas razões, acho que até históricas, né? Então acho que acabou concentrando aqui, mas acho que mas muita gente veio de outros lugares, de São Paulo, acho que a Conectiva talvez não foi uma consequência, foi mais causa dessa concentração do que consequência, né? Hoje ainda a gente tem uma concentração dessa gente aqui, a Conectiva é responsável por isso. Então o fato de que existem muitas pessoas alocadas mais ou menos na mesma área, isso, vocês têm alguma reunião assim? Existe um grupo ex-Conectiva para poder tomar cerveja e bater papo dos tempos antigos assim? Não com esse nome, mas a gente acaba tendo, não com todos as pessoas da Conectiva, mas esse processo depois de encolhimento, acho que deixou muita ferida aberta. Assim, tem um grupinho com o qual eu mantenho contato desde então, a gente apelidou de Dudes, e a gente mantém contato pelo IRC nesses últimos 10 anos, mais ou menos, continuamente. Então, mas assim, só que a gente está meio espalhado geograficamente, então para fazer alguma coisa fisicamente junto fica difícil, né? Embora um pouco a preguiça, né? O Aurélio, por exemplo, mora em Joinville e eu ainda não falei com ele pessoalmente desde então, desde que ele mudou para cá. Então é um pouco, cada um tem seus compromissos, mas enfim, acho que pelo menos a gente virtualmente tem um contato próximo ainda, né? Conectiva, ela formou uma legião, assim, por mais que você não goste de alguém que trabalhou na Conectiva, mas sempre tem aquela coisa pelo menos esse foi legionário comigo e o resto do mundo não é, né? Legionário. Legal. E hoje em dia, então, você já não, claro que você não está mais na Conectiva, não trabalha no Mandriva, o que você está fazendo hoje em dia? Hoje eu trabalho com uma empresa chamada Signove, que é uma startup na área de tecnologia médica, de fazer, ainda não chegou no ponto de fazer um dispositivo médico, mas a gente implementa o protocolo, programas que concentram dados, e eu mantenho a implementação livre de uma biblioteca de um padrão I3E, que é o 11.073, que é o padrão que os dispositivos médicos usam para se comunicar entre si. Então, entre outras coisas, eu mantenho uma implementação desse padrão e tem alguma coisinha de alguns aplicativos meus que eu vendo no market do Android, na App Store do
do iPhone, mas é mais para treinar do que propriamente uma coisa, não é uma coisa séria ainda. Então, meu trabalho mais próximo é com a Sig9. Ah, tá. Então depois eu gostaria até de pegar um link com você com informação Sim, dos seus sim. aplicativos do Uhum, Android, botar o pessoal dar uma olhadinha uhum. exatamente o que você está fazendo. E ainda sobre o Conectiva, do tempo que você passou lá, qual é a melhor memória que você tem? Eu acho que esse sentimento de legião e da gente estar fazendo algo completamente novo e de uma forma completamente nova, né? Efetivamente descobrindo, efetivamente escrevendo a história, vamos dizer assim, né? E o que a gente estava fazendo na época, de alguma forma, estava afetando o futuro para o bem ou para o mal do Linux, do software livre, né? Acho que essa é a principal sensação que eu lembro da época, né? Aquela sensação de responsabilidade, talvez. Acho que é isso. E, tipo assim, parece que o Conectiva foi uma das distribuições de Linux brasileiras que ficou mais tempo no ar, né? Que teve mais tempo de sucesso, de Sim. uso. Você tem alguma ideia, alguma teoria por que não existe mais distribuições brasileiras? Ou por que não existe uma Red Hat brasileira? Uhum. Existem vários fatores, né? Eu acho que o primeiro que no planeta só cabe um certo número de distribuições, né? Teve uma época que o pessoal criava uma distribuição nova por semana, isso não era bom. Então esse é um fator. Então a Conectiva fez tudo certo, quer dizer, eles criaram uma distribuição para uso próprio, baseada no Red Hat. Depois, enfim, quando a distribuição tomou um rumo próprio, tinha bastante gente para manter, e tinha o foco no mercado local aqui, né? Então, eu acho que, quer dizer, envolveu uma série de fatores, tanto o timing, né? O timing deles foi muito bom. Eu acho que teve o fator sorte, teve o fator o trabalho foi, né, bem feito. Eu acho que teve muitas outras distribuições que saíram com ideias interessantes, mas muitas tiveram a motivação errada. Muitas tiveram a seguinte motivação: a Conectiva é uma empresa que visa o lucro, portanto ela é má, e a gente vai criar uma distribuição Linux nova, brasileira, para matar a Conectiva, para ser uma coisa pura, Uhum. né, socialista. E esse tipo de objetivo não vai muito longe, né? Não é esse o objetivo que faz uma coisa andar para frente, né? Uhum. Mesmo o software livre que vai para frente é qual? É aquele que o cara escreveu para resolver um problema dele, e o objetivo do projeto é continuar resolvendo aquele problema, não é provar um ponto ideológico desse tipo. Acho que no Brasil teve muita distribuição que teve esse problema, talvez por isso boas ideias acabaram não indo para frente. Em vez de juntar esforço, quiseram dividir. Entendi. E você acha que existe ainda a possibilidade de que um dia saia uma companhia brasileira, uma distribuição brasileira forte? Ou você acha que já passou do tempo? Difícil dizer. Eu acho que distribuição ainda já diminuiu bastante a contagem, mas eu acho que já temos distribuições suficientes. Eu sempre advogo, quando o pessoal fala, há vários anos o pessoal fala, vamos fazer uma distribuição, ou vamos fazer não sei o que com o kernel. Eu disse, pessoal, o que falta no software livre é você escrever software, ou softwares novos, de preferência portáveis, né, que funcionem mais em uma plataforma, porque hoje as outras plataformas são uma realidade, né? Uhum. O macOS está aí forte, o Windows continua existindo, então software livre tem que ser portável. Assim, o Brasil falta se posicionar como autor de software. O Brasil é um grande consumidor de software livre, Uhum. mas como autor, né,
é mais fraco. Já foi pior do que é hoje. Hoje você encontra gente fazendo autoria e, felizmente, eu estou, através desse trabalho ali na Sig9, eu sou um deles. Mas, assim, ainda falta mais produção, autoria e menos ideologia e menos consumo do software livre. Aí tem os problemas os problemas locais, né, de custo de telecomunicação é caro, abrir empresa é complicado, mas isso são coisas que são secundárias. Eu acho que o querer ser autor ainda de criar coisas novas que é o que falta, o que mais são os mais carentes no momento. Muito interessante isso que você falou. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas realmente eu vejo muito brasileiro, eu conheço muito brasileiro que trabalha fora do Brasil ou trabalha para companhias que estão fora do Brasil. E talvez então as pessoas não saibam até mesmo que estão usando o software de brasileiro, mas algo exatamente. mas algo assim com a bandeira brasileira mesmo, assim, né, exato. cara? Você pense na seguinte a conclusão: o Brasil hoje é a quinta ou sexta economia do mundo. A gente tem 200 milhões de pessoas. Você pega as RFCs da internet e vai ver quantos brasileiros constam como autores. Eu não achei nenhuma ainda. Deve ter, mas é pouquíssimas. Aí você pega um país como a Finlândia, que tem, sei lá, 5 milhões de pessoas. De cada 3 RFCs, uma tem um finlandês lá como autor, né? E software, mesma coisa. Então, assim, eu acho que olhando pelo lado positivo, né, acho que tem muito espaço para a gente crescer na autoria, né, na criação de coisa nova. Uhum. Bem interessante isso, muito interessante mesmo. Elvis, então chegou num pedaço do podcast que geralmente eu gosto de perguntar para as pessoas o top 5 deles. É uma forma que eu tenho de conhecer um pouco mais da pessoa e não só o lado técnico, o que ela faz no dia a dia dela, em termos de carreira, mas me dá uma forma de ver como é que ela é quando ela não está fazendo o que ela faz no dia a dia. É aquela forma descontraída. Então, gostaria de começar então perguntando por música. Qual é o tipo de música que você curte? Você pode me dar uma lista ou de músicas ou de cantores ou de bandas, o que seja que você curte? Eu tendo assim, meu gosto é bem esquisito se comparar com uma média. E eu não me prendo muito a artistas ou autores em particular. Eu gosto de músicas individuais, né? Então, mas se fosse citar grandes grupos, o tipo de música que eu ouço o rap, né? Rap brasileiro é o tipo de música que dificilmente você ouve alguém gostando, e eu gosto. Eu ouço relativamente frequente. Gosto de música clássica também é algo pouco usual, né? A combinação de rap com música clássica já é bem... Exatamente. E de maneira geral, eu não sou, talvez até pela idade, eu não consigo gostar de música eletrônica em geral. Então, música dos anos 2000 para cá, eu não me entendo muito com ela. Gosto... Sertanejo eu gosto, sem ser aquele sertanejo universitário que agora está na moda. Eu gosto de coisas mais bregas, vamos dizer assim. Vamos ver, rock progressivo, que eu não sei o que significa, mas eu sei pelo rótulo quais as bandas que são. Ásia, tem uma banda em particular chamada Ásia, que eu gosto muito, talvez seja a única que eu gosto da banda e não das músicas individuais, né? Que por sinal, na Conectiva ninguém gostava. O fato de eu ouvir rap também era piada na época lá, então é curioso isso. Algum artista brasileiro que toca rap assim que você curte? Eu ouço Racionais, ouço Facção Central, as letras deles são bem agressivas, vamos dizer assim, então isso acaba me atraindo. Um artista brasileiro que eu gosto, em particular, é Clara Nunes. Claro, não sei. Também não é usual alguém gostar de Clara Nunes, da minha idade, da minha geração, mas também seria um dos que eu gosto de quase todas as músicas. Então. Bacana. E em termos de filme,
Você tem também uma lista de filmes ou programas? Pode até ser os Sessão da Tarde, o que Sim, for. filme é difícil porque eu me ligo mais em música do que em vídeo, em geral. Se não tivesse esposa e filho, não teria TV em casa e dificilmente vejo filme, assim. Tem alguns poucos filmes que eu gosto, né? O Poderoso Chefão está no topo da lista, né? Por ser uma história consistente, e você tem livros que contam, digamos assim, é uma história que tem todos os elementos têm ligações uns com os outros, e tem os livros que dão apoio a essa. Você lê o livro, descobre detalhes do que tinha visto no filme. É interessante esse universo paralelo. Uhum. Né? Tem alguns filmes que, como eu gosto de trem, né, eu gosto de ir a foto de trem, de ferrovia, alguns filmes que lidam com trem e ferrovia também estão na minha lista de prediletos, automaticamente. E livro, você lê alguma coisa? Revista, blog, website, alguma coisa? Livro, a grossa maioria aqui é livro técnico, mas fora o que não é livro técnico, geralmente é livro de não ficção. Gosto de livro sobre história recente, Primeira Guerra, regime militar, tenho bastante coisa. Quase tudo que vale a pena ler que foi escrito sobre o regime militar eu tenho. Do regime militar brasileiro, né, especificamente. Uhum. Gosto de não ficção, eu gosto de histórias. Você encontra uma desgraça, você fazer aquele lado sádico da nossa alma, né? Histórias que contam, por exemplo, como a Enron faliu, como o fundo de investimento X faliu, o cara que descobriu lá a fraude do Madoff, né? Então esses livros que têm esse lado investigativo isso me atrai. Ficção é muito pouco que eu tenho aqui. Entendi. E uma última perguntinha que eu tenho para você. O que está na sua lista de Natal? Bom, tava um iPad, mas aí eu pintei a casa e não está mais. Então tá na lista, mas provavelmente para algum momento pós-Natal um MacBook Pro. Certo. Isso para trabalho ou pessoal? Ambos. Tá legal. Tá legal. Então, Elvis, eu gostaria depois de pegar uma lista com você, pegar os links dos seus projetos, o nome dos seus aplicativos que você tem no mercado do Android, de repente colocar uma lista assim de alguns títulos dos seus livros e músicas e bandas e filmes para o pessoal ter uma ideia mais ou menos. Todas as pessoas que escutam podcast, eles gostam muito de ver isso e eles clicam e descobrem dessa forma estilos de músicas ou filmes ou livros que eles não tinham escutado antes, mas baseado no podcast eles vão lá dar uma pesquisada. Então eu vou colocar tudo isso no blog post para que as pessoas possam acompanhar e até mesmo de repente pentelhar depois aí, se você tiver um blog. Eu posso te mandar um e-mail com uma lista daí. Perfeito. Bem, então olha, era mais ou menos isso daí o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você por tirar um tempinho para conversar comigo e contar essas suas histórias do Conectiva. E para o pessoal que está escutando aí, eu espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Elvis, sobre a Conectiva. E eu prometo trazer mais episódios sobre esse mesmo tópico em breve para vocês. E vocês não vão ter que esperar 2 semanas, não. Vou fazer esses episódios para vocês sair de forma mais rápida. Vai ser o meu presente de Natal para os ouvintes. Então, para todo mundo que está escutando, um abraço. Elvis, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu e até o próximo episódio. Até mais.